Olá, seja muito bem-vindo ao canal Universo Pânico. Se você, assim como eu, é fã de filme de terror, gosta de cinema, você está no lugar certo. Está começando agora o Clube do Cinema, uma série de vídeos onde vamos juntos dissecar a história do cinema de terror e analisar de perto esse gênero tão adorado. Portanto, fique à vontade, prepare a pipoca, apague as luzes, porque está começando o primeiro episódio do Clube do Cinema do Universo Pânico. O terror é um gênero que se dedica a evocar emoções intensas e desconfortáveis, explorando os medos mais profundos e primordiais dos espectadores. Os filmes de terror utilizam uma combinação de elementos visuais, sonoros e narrativos para criar uma atmosfera carregada de tensão, incerteza e vulnerabilidade, abordando temas que vão do macabro ao sobrenatural, passando pelo psicológico e pelo suspense, sempre com o objetivo de instigar o medo e provocar reações visceralmente humanas. Seja na sala escura do cinema ou no sofá de casa, assistir um filme de terror é uma experiência intensa e imersiva. Desde os créditos iniciais, uma tensão começa a se formar. Você se prepara para o desconhecido, com o coração acelerado e os sentidos em alerta. O silêncio e a escuridão se tornam aliados do medo, deixando você vulnerável a cada som inesperado e a cada sombra na tela. De repente, chega um momento calculado para te fazer dar aquele pulo na poltrona, aquele grito inesperado ou aquele frio na espinha. Ao longo do filme, a tensão é intercalada com breves momentos de alívio, permitindo que você recupere o fôlego, mas nunca relaxe totalmente. No final, quando os créditos começam a subir e as luzes se acendem, fica pelo ar uma sensação de alívio e também um sutil desconforto. Você ainda carrega o peso daquela tensão, uma mistura de adrenalina e alívio, como se tivesse sobrevivido a algo horrorizante. Assistir um filme de terror é uma experiência catártica, onde o medo atua como um canal seguro para explorar emoções intensas e profundas. Ao longo da narrativa, somos confrontados com nossos limites emocionais e, ao final, emergimos dessa jornada com uma nova compreensão de nós mesmos. A emoção que sentimos nos deixa mais vivos, criando um contraste entre o temor e a satisfação de termos enfrentado os nossos medos. A história do terror, assim como a história do cinema em si, começou há mais de um século e veio evoluindo ao longo das décadas. Mas para a gente poder entender, precisamos voltar lá para 1888, quando o primeiro filme da história surgiu. O filme mais antigo que se tem conhecimento é um curta-metragem de 2 segundos de duração, chamado Roundhay Garden Scene, filmado pelo francês Louis Le Prince no jardim de Roundhay, em Leeds, na Inglaterra. Já a primeira exibição pública de um filme aconteceu em 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, que projetaram uma seleção de 10 de seus curtas-metragens. Em 1896 surgiu então o primeiro filme da história, Le Manoir du Diable, ou em tradução livre, A Mansão do Diabo. Foi dirigido, escrito e estrelado pelo cineasta francês Georges Méliès. Com duração de 3 minutos, o filme apresenta um cavaleiro que entra em uma mansão misteriosa e é confrontado por várias criaturas sobrenaturais, incluindo, é claro, o dono da casa. E vale destacar aqui que Georges Méliès era um dos espectadores lá no Grand Café, na exibição dos irmãos Lumière. Na era do cinema mudo, entre 1900 e 1920, os filmes de terror apresentavam vampiros, monstros e loucos, com mortes aleatórias e prematuras. Em 1910, surgiu Frankenstein, a primeira adaptação cinematográfica do famoso livro de Mary Shelley. O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu foram 2 dos primeiros filmes a realmente assustar seu público e viriam a influenciar todo o cinema de horror produzido em seguida, graças à sua atmosfera sobrenatural e fotografia gótica. Os estúdios de Hollywood ainda apresentavam uma certa relutância em fazer filmes com esse gênero. Um dos nomes que mais se destacou ao fomentar o investimento em filmes de terror foi o do ator Lon Chaney, que ficou conhecido como o Homem de Mil Faces, por interpretar diversos personagens em inúmeros filmes produzidos na década de 20, como os clássicos O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera. Embora a palavra terror não tenha sido usada para descrever esse gênero cinematográfico antes de 1930, os dramas hollywoodianos já apresentavam filmes com esse tema. Durante o período inicial do cinema falado, a Universal Studios lançou diversos filmes de terror gótico. Depois do sucesso de O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera nos anos 20, o estúdio deu início ao Universal Monsters, incluindo filmes como Drácula e Frankenstein.
It's alive! In the name of God! Outras obras representativas do cinema nessa década são A Múmia, Os Crimes do Museu, King Kong, O Homem Invisível e O Lobisomem de Londres. As sequências de terror também surgiram nessa época, com A Noiva de Frankenstein, A Filha de Drácula e O Filho de Frankenstein. Na década de 40, alguns filmes exploravam as cores para deixar o seu público mais assustado. Nesse período, Universal Monsters foi a primeira série de filmes em um universo ficcional compartilhado com sequências em que os monstros se encontravam, como em Frankenstein Encontra o Lobisomem e A Casa de Frankenstein. Na década de 50, os filmes de terror passaram a ter uma temática científica e sobrenatural, com criaturas que emergiam de pântanos a partir de experiências atômicas, bolhas assassinas, tarântulas gigantes e homens com cabeça de mosca. Com os avanços da tecnologia, a década de 50 viu a primeira era de ouro da tecnologia 3D, como Museu de Cera, sendo o primeiro longa-metragem 3D colorido de um grande estúdio americano, Warner Bros. Já a década de 60 foi extremamente fértil para produções do gênero, com destaque para as criações do mestre do suspense Alfred Hitchcock. Responsável pelos clássicos Psicose e Os Pássaros, Hitchcock desempenhou um papel fundamental no surgimento do subgênero slasher, estabelecendo um novo nível de aceitabilidade para a violência, comportamento desviante e sexualidade nos filmes americanos. Outro grande nome é o do diretor George Romero, que é conhecido como o pai do gênero zumbi. Responsável pelo filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, Romero serviu como um progenitor de um subgênero contemporâneo e influenciou o arquétipo moderno do zumbi na cultura popular. Nesse mesmo ano, chegava aos cinemas O Bebê de Rosemary, do diretor Roman Polanski, que serviu de inspiração para outros filmes com foco no ocultismo e magia negra. Aqui no Brasil, o gênero terror começou a ser produzido pelo cineasta José Mojica Marins, conhecido como Zé do Caixão. Ele já havia produzido filmes de outros gêneros, mas percebeu que no Brasil não tinha nenhuma produção do gênero terror. O personagem Zé do Caixão apareceu pela primeira vez no filme À Meia-Noite Levarei a Sua Alma, em 1964. O sucesso do filme fez com que ele produzisse muitas outras obras de terror. As produções de Zé do Caixão fizeram sucesso tanto no Brasil quanto internacionalmente, sendo que lá fora ele é conhecido como Coffin Joe. Na década de 70 surgiram filmes que se tornariam grandes referências para o gênero. O Exorcista teve um enorme sucesso comercial e foi seguido por vários filmes com a temática de possessão, como A Profecia e Terror em Amityville. Já filmes como Aniversário Macabro, O Massacre da Serra Elétrica, Noite do Terror, Quando um Estranho Chama, Quadrilha de Sádicos e Halloween influenciaram diversos filmes com assassinos misteriosos e consolidavam o subgênero slasher. Outros títulos de destaque desse período são Tubarão, Carrie, a Estranha, Suspiria, Piranha e Alien, o Oitavo Passageiro. A década de 80 ficou marcada pela ascensão dos slashers. Sexta-feira 13, A Morte Convida para Dançar, Dia dos Namorados Macabro e A Hora do Pesadelo são alguns dos destaques. Esse período também ficou marcado por títulos como O Iluminado, Uma Noite Alucinante, Poltergeist, A Hora do Espanto, Brinquedo Assassino e Hellraiser. Chegando na década de 90, o terror ficou saturado e em baixa, devido à grande produção na década anterior e às sequências de qualidade duvidosa. Os anos 90 foram marcados por uma reinvenção do gênero. O sangue, as entranhas e a violência dos anos 80 estavam desgastados. Então os anos 90 trouxeram novos medos, explorando mais o psicológico e menos as vísceras. Na primeira metade dos anos 90, tivemos títulos de sucesso como Louca Obsessão, O Silêncio dos Inocentes, O Mistério de Candyman, O Duende, Entrevista com o Vampiro e Seven. Em 1996, o diretor Wes Craven e o roteirista Kevin Williamson lançavam Pânico. Assim, eles revitalizaram o gênero do terror, criando um filme carregado de referências e muita metalinguagem para satirizar e subverter o clichê do próprio gênero popularizado nos anos 70 e 80. Após o estrondoso sucesso e fenômeno que Pânico se tornou, os estúdios começaram a beber dessa fonte e lançaram títulos como Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e Lenda Urbana. O sucesso também impulsionou o retorno de franquias populares, como Halloween H20, 20 anos depois, e A Noiva de Chuck. Ainda nessa década destacam-se Jovens Bruxas, Anaconda, A Bruxa de Blair e O Sexto Sentido. Os anos 2000 começaram com Pânico 3, concluindo a trilogia original.
O novo milênio também ficou marcado com Premonição, marcando o início da franquia de sucesso, além do lançamento de Os Outros e Sinais. Essa década foi marcada por versões americanizadas de filmes asiáticos, como O Chamado e O Grito, adaptações de videogames para o cinema, como Resident Evil, O Hóspede Maldito e Terror em Silent Hill, e o retorno do gênero zumbis em filmes como Hack e Eu Sou a Lenda. Uma tendência dessa época foi o retorno à violência gráfica, com ênfase em tortura, sofrimento e mortes violentas, que deu origem ao subgênero conhecido como Torture Porn. Esses elementos estão presentes em títulos como Jogos Mortais, Wolf Creek, Viagem ao Inferno e O Albergue. Nessa década destacam-se ainda os títulos Olhos Famintos, Cabana do Inferno, Pânico na Floresta, A Chave Mestra, O Exorcismo de Emily Rose, Temos Vagas, Os Estranhos e Atividade Paranormal. Os anos 2000 também ficaram marcados pela era dos remakes. Grandes clássicos de filmes ganharam novas versões, como O Massacre da Serra Elétrica, Horror em Amityville, A Casa de Cera, Viagem Maldita, Quando um Estranho Chama, Halloween, Dia dos Namorados Macabro, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Na década de 2010, houve uma nova onda de filmes focados em fantasmas e possessões demoníacas, encabeçados por Sobrenatural e Invocação do Mal, ambos dirigidos e produzidos por James Wan. Nesse período também houve o retorno de franquias clássicas, como Pânico 4, que deu continuidade à franquia 11 anos após o último filme, enquanto o Massacre da Serra Elétrica 3D, A Lenda Continua, e Halloween serviram como uma sequência direta ao original, ignorando todas as sequências lançadas. Na segunda metade dessa década surgiram filmes que se distanciavam das características clássicas e tradicionais do gênero, apelando para uma abordagem mais psicológica e artística, dando origem ao chamado terror elevado ou pós-terror. Como representantes desse subgênero, temos O Babadook, A Bruxa, Corra e Hereditário. Atualmente, o cinema de terror continua evoluindo em diferentes estilos dentro do gênero e se desdobrando em diferentes direções, abrangendo desde produções independentes até franquias consagradas, ao mesmo tempo em que dialoga com a sociedade contemporânea, abordando questões sociais e culturais. O gênero terror é tão diversificado que se divide em vários subgêneros, com características e abordagens próprias: sobrenatural, psicológico, slasher, found footage e monstros como vampiros, lobisomens e zumbis são apenas alguns dos subgêneros mais populares. Mas agora eu quero saber de você. E aí, qual é o seu filme de terror favorito?